sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje comigo aqui no estúdio eu tenho a doutora Carol Marquesan, ela que é oftalmologista, vai contar um pouquinho sobre a história de vida dela, da carreira, vamos falar sobre dicas na área de oftalmologia, enfim, um papo gostoso e você vai nos acompanhar a partir de agora. Carol, obrigado pela tua presença aqui. Eu queria começar contando um pouco da sua história de vida, como é que você foi estudar para ser médica oftalmo. Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nesse programa tão enraizado, tão sucesso, obrigada. Bom, eu cresci no meio desse contexto de medicina, meu pai é médico, oftalmologista e sempre trabalhou na frente de casa, então eu cresci dentro do consultório dele e sempre fui apaixonada em ajudar o próximo. Só não sabia se ajudar cachorro, porque eu queria ser veterinário, ou gente. Mas, claro que finalizei com esse sonho realmente da medicina. Na faculdade foi um pouquinho difícil de decidir, porque eu sempre gostei muito da medicina, da clínica. Então eu estava na dúvida se queria fazer oftalmo, porque eu cresci com o papai esquascopando todo paciente, com aquela reguinha, um aparelhinho de descobrir o grau, que hoje em dia a gente não usa muito, usa mais o automatizado, né? Então eu achava um pouquinho chato essa parte. Que seria o autorrefrator? O autorrefrator, que já chega o paciente triado. Então hoje em dia eu uso mais esse que é escopar a criança, que não colabora, que a gente tem que se virar, né? Então eu fiquei um pouquinho em dúvida. Mas eu descobri que na oftalmo tem muita coisa que vai além só da refração. Por exemplo, as doenças. Então, eu fiz uveiite e fiz córnea. E hoje eu sou apaixonada na refração, porque tudo acaba na refração. Seja cirúrgico, seja pós o tratamento de alguma condição clínica, acaba no óculos. Ou lente de contato, ou... O leigo que está em casa, quando você usa o termo refração, a maioria não entende. Eu entendo porque eu sou de ótica, tenho rede de óticas, a Paris Vision, a Bambu Brasil, então eu já estou habituado com esses termos. Mas explica para o leigo em casa o que seria a refração. Refração nada mais é do que o grau dos óculos. O nosso olho é como se fosse uma câmera, né, fotográfica, é um esquema óptico incrível, é bem complexo. A dioptria, né? Isso, a dioptria, o grau. Por exemplo, eu tenho 3 graus de miopia, então a gente faz o exame da refração para descobrir o grau que você tem. Aquele aparelhinho que coloca, que parece uma máscara, né, que é o Grins. E isso é o básico, né, de todo exame oftalmológico. Mas a gente não pode esquecer também da saúde ocular. Então, juntando o grau com a saúde ocular, a oftalmologia é muito complexa, Você muito formou linda. onde, Carol? Eu fiz faculdade aqui em Cuiabá, na Unic. Eu vim para Cuiabá com 15 anos, fiz terceirão aqui. E aí, na verdade, quando eu acabei o terceiro, não tinha. Você veio do interior? Vim de Mirassol, Do minha família é de lá. Vim com 15 anos, fiz terceirão no Farina, aquela loucura de estudar de manhã, tarde, à noite, madrugada. É puxado mesmo lá no Farina? Dizem que é puxado o estudo lá. Você aprende até a fazer robô, né? Ah, é? Abraço pro Farina. Farina, incrível. Obrigada. E aí eu passei fora, eu e meu irmão. Tenho um irmão que fez faculdade comigo, que também é oftalmo, João Paulo. E aí transferimos no primeiro ano de faculdade para Cuiabá e entramos na turma famosa M9. Uma turma incrível. Formamos então em 2009 e em 2010 eu fui para São Paulo, fiz a residência lá, 3 anos de residência e depois o Fellow. O Fellow que é a subespecialização, né? E eu decidi por córnea, que é essa parte de transplante, cirurgia refrativa, e o uveiite. O uveiite é essa parte mais de inflamação do olho, que tem todas as doenças que atacam o corpo, podem atacar o olho. Desde infecção tipo sífilis, desde inflamação da pele, tipo rosácea, até inflamações reumatológicas, por exemplo, lúpus e várias outras condições sistêmicas. Nós perdemos, nesse período de Covid, um amigo, o Rissal Shimada. Ele teve um problema no olho e aquilo agravou, deu hemorragia, sei lá o que aconteceu. Eu não sei ao certo o que aconteceu, se você quer atingir o cérebro também, e começou no olho. E ele faleceu por conta de um problema ocular. Há vários tumores, mas graças a Deus são raros. Linfomas,
sejam primários ou secundários. Pode levar, ó, seja criança, né, retinoblastoma. Carol, quais são os cuidados básicos que as pessoas têm que ter com a visão? Porque a grande maioria das pessoas passa despercebido, né, a importância que tem a visão Sim. na vida da gente. E às vezes deixa de fazer os cuidados básicos com os olhos. Sim. O básico que eu costumo falar sempre, toda consulta, primeiro, a gente tem que lembrar de piscar, né? A gente esquece, seja no trabalho, a gente esquece de piscar, a gente fica atento, seja dirigindo, operando, fazendo qualquer coisa que requer atenção, e a gente tem que piscar pelo menos 17 vezes por minuto, né? Que tem que piscar, não é toque, é piscar, como se fosse, né, um para-brisa. Isso aí é o fisiológico, para limpar todas as impurezas da superfície ocular. E fazer pausas em telas, tem a regrinha dos 20-20-20. Além de limpar, ele é responsável, o ato de piscar é responsável pela criação do filme ocular. Isso, muito bem lembrado. O músculo orbicular, quando a gente pisca, ele ajuda a liberar a gordura. E a gordura, ela acompanha a terceira camada da lágrima. Então, a lágrima é o muco, a água e a gordura. E a gordura. Então, a gordura é importante. A gente comer bem, ômega 3, aí linhaça, o azeite, um peixe, no caso, de águas marinhas, né? E tirar o excesso. Então, como que a gente tira o excesso? É aquela famosa limpeza, né, com shampoo neutro que não arde os olhos, ou com substâncias específicas que compra na farmácia, quando o paciente é intolerante. Mas vem cá, acho que 99,9% da população brasileira ou mundial não faz isso. Só faz quando tem um problema, por exemplo, de Terçol. O terçol ou olho seco. Eu tenho problema com olho seco. E como é que chama? A blefarite? Blefarite. Isso. A blefarite. Então, todo mundo tem a glândula de gordura. Nós temos várias, 40 glândulas em cima e de 20, 25 inferior. São vários tubinhos que desembocam na margem da pálpebra, bem nos cílios. Bem onde a gente passa o lápis preto, assim, inferior e superior. E essa gordura é importante, ela vai compor a lágrima. Só voltando à blefarite, eu uma vez fui diagnosticado, fui lá no médico oftalmo, e ele falou, não, você tem blefarite. Só que não é uma coisa que dá em uma ou outra pessoa. Acho que todo mundo tem uma blefarite, né? Porque se você está constantemente ali piscando e fazendo aquele efeito para-brisa, e aí tem a mistura da água com a gordura e tem mais um item aí. O muco, a água e a gordura. E a gordura. Isso deixa resíduo na pálpebra, tanto inferior como superior. E o ato da gente tomar banho, lavar, o correto não é lavar, não é o banho que a gente toma, jogar água no rosto. Sabão ninguém vai jogar dentro do olho. Então, vai jogar na margem palpebral. Na margem. Eu falo pra fazer no banho, porque já tá ali, deixa o shampoo neutro ali no box mesmo, pega um pouquinho, dilui no vapor direto, faz uma espuma, aí com o dedo vai passar, como se fosse passar um rodo, assim, tirar esse excesso de gordura. Porque você vai ajudar a produzir uma lágrima mais estável. Porque se a gordura tá ruim, a lágrima evapora facilmente. Você vê, eu não faço isso. Eu fiz quando me foi diagnosticado. Aí por uns 15 dias eu tomei o remédio, pinguei um colírio, Silocorte. E ela fez careta. Acho que ela não gosta desse colírio, não. Eu gosto quando vem indicado, então tinha indicação. Se tá inflamada, pálpebra é bom. E aí eu fiz um período e depois você perde o costume de comprar o shampoo neutro e fazer aquele processo. Mas é importante. Principalmente homem, né? Eu acho que a mulher faz mais por causa da maquiagem. Elas são até obrigadas a ter essa limpeza. Mas é importante porque tudo que a gente coloca na rotina vira hábito. Uhum. Então no começo você vai fazer pensando e depois vira hábito mesmo. Porque fica mais até gostoso, né? E quando tem muita gordurinha que tá avermelhado, inchado, é bom fazer também compressa morna. Por exemplo, o terçol, o famoso terçol que a gente chama de ordelo. Nada mais é do que a gordura que ficou ali, entupiu, né, o buraquinho por onde sai a gordura, o ósseo da glândula. Então a gente tem que fazer compressa morna para abrir. São vários, né? Vários. Então a compressa morna ajuda a abrir o ósseo e drenar a gordura. Então é o básico mesmo, porque a tendência é piorar com a idade, tanto a meibomite quanto a blefarite. E outra coisa que é um pouquinho feio falar, mas é o demodex, que é um ácaro. É um bichinho mesmo que vai ficando nos cílios, que é muito comum. Ácaro de cílios. É muito comum, principalmente em pessoas mais idosas.
E isso coça, irrita, faz crostas, machuca, o olho fica inchadinho. É muito comum, muito mesmo. Se você tirar um, levar no microscópio, você vê. É bonitinho, mas é assustador. Acro, eu não tinha ouvido falar desse do acro. E aí é legal, além do shampoo neutro, diluir um pouquinho de melaleuca. Melaleuca. O óleo de melaleuca, que ajuda a matar. É um tratamento... Mas isso quando tá com problema, ou diariamente fazer isso? Pode fazer na limpeza mesmo, não faz mal. Né? Tem uma composição que dilui melaleuca, o shampoo e um pouquinho de água para fazer a limpeza. Em casos específicos para o Demodex, né? Carol, você se formou oftalmo porque vem de uma família de médicos e tal, mas você deve ter aí pessoas que você conhece, amigas, que tiveram um dilema terrível para escolher qual profissão que iria seguir, né? Você teve dúvida lá no começo ou não? De medicina, não. Nunca tive. Não. Só quando criança, que eu sempre amei cachorro, eu falei, gente, eu acho que eu vou ser veterinária. Mas não. Sempre pensei em fazer medicina. Sempre. Qual que é a dica que você tem para aqueles jovens que estão assim nesse período de decisão? Olha, hoje em dia tá muito assim, ser médico é muito ruim, não é valorizado, não vou deixar meu filho ser médico, vai ter que ser empresário. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada na medicina. Acho que tem campo sim, por mais que tenha telemedicina, tenha robôs, tem que ter alguém pensante. Ainda tem. E o ser humano, a pessoa gosta, por mais que tenha metaverso e tudo mais, gosta desse calor, desse acolhimento. Então, não vai faltar espaço para medicina, para um bom médico. Então, se você gosta de estudar primeiro, porque não dá para fazer medicina por status. Não dá. Não dá. Você tem que E não é estudar. barato. Não é barato. Você não vai parar de estudar, a não ser que você não acompanhe, né? Porque A sua foi particular ou foi... Foi particular e foram 2. Papai e mamãe ralaram. Mas mesmo uma federal, que seria uma faculdade gratuita, mesmo assim custa. Sim, meu pai fazer medicina. Meu pai conta que na época dele, que ele não tinha nada, ele veio do zero, assim, ele tinha a educação dos pais, né? Que foram ótimas, assim, mas não tinha nada. Então tinha um berço, graças a Deus, mas papai começou do zero, fez faculdade em Belém, papai é goiano, e ele conta que tinha carrinho de cachorro-quente para se sustentar, mesmo na Federal de Belém. Aí. Então... Custa. Tudo custa, né? Mas só ter força de vontade. Não importa se não tem dinheiro, se quer, vai atrás que dá certo. Você faz transplante de córnea também? Sim. Uma das minhas paixões. Uma das paixões. E a sua especialização é córnea? Eu fiz córnea e uveíte na Unifesp. Aí depois eu fui pro Hopkins. O que é o uveíte? Vamos explicar para quem está em casa. Uveíte, pensa numa uva. Aquele globo, né? Aquela bolinha. A úvea é roxinha como a uva. Porque é muito vascularizada. E a camada média do olho, como se fosse o recheio, vamos dizer assim. O olho tem essa parte branca que a gente vê, que é a esclera, e a parte mais interna, que é a retina. E no meio tem uma parte vascularizada, que é a úvea. Na parte anterior, que a gente vê colorido, que é a íris, que é a parte anterior da úvea, tem a parte do meio, que é o corpo ciliar, e a parte posterior, que é a coroide, que a gente enxerga só quando dilata. Na verdade, a coroide a gente não enxerga a olho nu, assim, a não ser lesões que ficam mais abauladas, que a gente consegue notar mais. Mas há exames para isso. Hoje em dia, cada vez mais a gente consegue acompanhar o fundo do olho por exames de imagem. E a uveíte, ela é incrível, porque várias doenças sistêmicas, devido a essa vascularização, chegam no olho. Então, inflama o olho e dá uveíte. No Brasil, o mais comum, infelizmente, é a toxoplasmose. Mas aí não é cirurgia, tratamento? Não é cirúrgico? Não. Infelizmente até hoje não tem cura para toxoplasmose. Agora me conta, qual que é a sensação de quando você participa, faz um transplante de córnea, de uma pessoa que está lá há tempos sem enxergar, está há anos numa fila, e a pessoa volta a ver o mundo como ele é? É incrível, né? Fazer cirurgia de catarata, cirurgia de transplante de córnea e refrativa também é maravilhoso, porque o paciente tira o tampão, no caso do transplante. É incrível. Eu não esqueço o primeiro transplante da minha vida. Foi uma paciente que já tinha feito 2 transplantes. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo, foi da Unifesp. E ela já tinha feito 2 e teve rejeição. E foi indicado um terceiro, porque tem muitas vezes que a gente indica mais de um. E ela já estava descrente, porque já tinha feito 2, não tinha melhorado.
E é incrível, né? Acho que Deus age... Acho não, Deus age muito. E ela estava com muita fé. E ela ficou excelente. Tirou o tampão, melhorou muito. Ela chorava. E eu chorando junto, né? Porque meu primeiro transplante e um sucesso incrível. É maravilhoso. Tem muitas doenças oculares que elas podem levar à cegueira, Sim. né? Você trata bastante paciente que tem esses casos. E aí vem a parte psicológica. Eu sei que você fez essa semana uma live com uma doutora, Doutora Natália Maluf, Natália psiquiatra. Maluf, psiquiatra. Um beijão aí para Natália. E ela falou com você sobre esse acompanhamento dos pacientes, porque você, como médico, você está com um paciente lá. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive um problema de janeiro desse ano para cá, que é vulgarmente chamado de serosa central. Ele tem um outro nome, Clororretinopatia serosa central. Isso aí, é muito longo. Serosa central. O que acontece? A sua visão cria uma mancha no central, na sua visão escura, que você enxerga tudo, não vendo mais nada, você vê tudo escuro, é como se estivesse perdendo a visão literalmente. E torto, né? E torto, sem foco, e você fica muito assustado. Você fala, vou ficar cego, né? E eu venho tratando isso, foram 6 meses de tratamento, melhorou, falei, agora sarou. Na minha última ida ao médico, e eu fui em 2 médicos, ambos me falaram a mesma coisa. Olha, a serosa central tem muita recidiva, né? Pode voltar, e é comum voltar. Na maioria dos pacientes, volta de tempos em tempos. Cada vez que volta, existe perda de células, né, da retina. Significa que cada vez mais você vai perdendo qualidade de visão, né? O meu não deu nem 1 mês e meio que tinha estabilizado, voltou de novo. Então isso é um pouco assustador, sim, principalmente no início. Sim. Só que isso aqui é uma coisa até, vamos dizer assim, leve, né? Tem coisas piores, tem problemas da mácula, né? Degeneração macular, que macular, é progressivo, né? Tem a questão, como é que fecha a visão, como que chama? Glaucoma. O glaucoma, que muita gente às vezes nem percebe, quando vai perceber, já está difícil até de tratar, mas tem tratamento, né? Para não progredir. O que perdeu do glaucoma não volta, só Deus na causa mesmo, para voltar, porque é fibra nervosa. O glaucoma, pra você entender que está em casa, eu tô aqui olhando, eu tô vendo minhas 2 mãos aqui, laterais. E o glaucoma, ele vai fechando essa visão, você vai perdendo essa visão lateral, né? É como se eu colocasse a minha mão aqui, e não estivesse enxergando nenhuma nem outra. E tem gente que chega aqui, tubular, no tubo aqui, e perdeu toda essa visão aqui e nem percebeu. Sim. E aí não volta mais. Infelizmente, por isso que é muito importante, principalmente você que tem alguém na família que tem glaucoma, tem que acompanhar 1 vez por ano a saúde ocular. Não é só ir fazer o óculos e ir embora. Tem que ver a saúde, tem que ver a pressão, tem que ver a função do nervo. É muito importante ficar na prevenção. Porque se a pressão está alta, que é o principal fator de risco, precisa usar medicação para baixar e não machucar o nervo. Mas existe também glaucoma de pressão normal. Então, tem que acompanhar com o médico da sua confiança e não sumir. Porque tem paciente que some e quando volta, infelizmente já perdeu toda a periferia do campo visual. Já era. Então, isso tudo cria um problema psicológico. Super. E aí, doutora? Então, ontem conversamos nessa live de ansiedade e risco de perda visual. A Nath deu vários insights, assim, muito legais. A live até ficou salva lá no Instagram. Uma coisa que ela falou, que é fato, que serve para todo mundo, pra gente, pessoal, falando dos pilares, que é o desafio da vida, né? É manter o equilíbrio em todos os pilares, seja pessoal, no trabalho profissional, na vida espiritual, na social, seja de ter um hobby. Então, o equilíbrio da vida. O tanto que é difícil, né? Sim. Porque se eu tô estressada, eu aumento o corticoide, pode aumentar o corticoide endógeno e pode dar uma serosa central. Exatamente. Se eu não tô A minha serosa central, segundo os médicos, foi causada por uma injeção de corticoide que eu tomei para curar uma alergia na pele. Olha aí. Aí fica uma dica importantíssima para o pessoal de casa, porque muitos vão em farmácia por dor nas costas ou alguma outra causa, ou dor de garganta,
Assim, coisas que pedem não tem por conta necessidade. própria, né? Por conta própria, toma um boom de corticoide intramuscular. Gente, Foi corticoide... meu caso. Não é legal. Porque Não é um santo remédio, assim, tem 10 mil efeitos colaterais. Se você jogar no Google pra ver a bula, você nunca mais toma. Eu amo corticoide porque na uveíte ainda... Nossa, faz milagres. Mas tem que ser muito bem indicado e bem acompanhado. E na dosagem correta. Na dosagem correta. Porque remédio, qualquer tipo de remédio, na dosagem errada é veneno, Sim, né? é isso aí. E nessa live, vocês comentaram de alguns casos, de alguma história, de algum paciente Sim, eu tenho... desse sim, comportamento? tem muitos pacientes que chegam sem problema nenhum ocular, só grau mesmo. E na anamnese, conversando, eu sempre pergunto o que toma de medicamento. Muitos tomam ansiolítico, é incrível. E por que eu pergunto? Porque tem muitos ansiolíticos que pioram o olho seco. Então, não é pra, curiosidade, quero saber o que você usa. Não, porque realmente tem um porquê. É importante, porque a gente vai ter esse cuidado com o seu filme lacrimal, vamos tratar com lágrima artificial. Agora, sem ser esses pacientes que estão bem, que vão fazer sua rotina, os pacientes que têm problema e que têm perda visual e não sabem ainda a causa, ou não sabe se vai restaurar a visão. Ele fala, doutora, quando que minha visão vai voltar? Vai voltar? A gente é muito limitado, né? A ciência. Tem coisa que não dá para saber o quanto vai voltar. Não tem exames que vão prever isso. Aí você está falando daqueles pacientes que tem... Uveíte, que tem inflamação. Isso. Porque tem uns que chegam a visão perder quase tudo e volta 100%. É incrível. Então depende da causa. Não tem a ver com o grau, tá, pessoal? Porque o grau também não volta, não. Eu acho que não existe um grau regredir, né? Então, grau... Engraçado, com a minha serosa, o meu grau do olho regrediu. Ser hipermétrope. É. Porque o líquido, né, muda o ponto... Empurra. Sim, da retina. O ponto próximo, né? Reduziu. E eu vejo hoje, a imagem que eu olho, se eu fechar o olho aqui, a imagem do olho esquerdo, ela é menor do que a imagem do olho direito. Sim, porque puxa, né? O líquido faz ele convergir antes. Sim. É tenso. O grau pode regredir? Depende. Várias coisas podem mudar. Diabetes, a catarata e várias outras patologias podem mudar o grau. E essa ansiedade que o paciente que tem problema de possível perda visual pode afetar tanto ao ponto de realmente contribuir para que ele perda realmente a visão? Eu acredito que sim. Por quê? A gente sabe que a nossa mente é tudo, né? No Covid aconteceu muito isso. Muito. Pessoas com medo da intubação ficavam tão desesperadas com a falta de ar. Existem casos, inclusive, outro dia me relatou um médico, que um outro colega médico, o cara era médico, mas o cara estava tão agoniado que ele começou a ter falta de ar e ele não tinha inflamação suficiente para gerar aquela falta de ar. Então, aquela falta de ar que ele tinha... De ansiedade. Era de ansiedade. E acabaram ter que entubando ele. Meu Deus. É o medo, né? É incrível, porque nossa mente é tudo. A Nath falou muito isso ontem. Até a importância da respiração, que entra aí a parte de meditação, mindfulness. Porque a gente que controla tudo e a gente tem esse poder. Então, a gente tem que usar a nosso favor. Respira. Respirar, cuidar dos pensamentos. Mas é difícil a gente abordar com o paciente. Tem paciente que dá abertura, tem paciente que não. Porque tem paciente mais idoso, que é um pouquinho já... tem aquela visão de psiquiatra, de psicólogo, como que trata doente mental, que trata loucura. Então, às vezes, é difícil a gente abordar a necessidade de fazer uma terapia. Mas você, no seu caso, para todos os teus pacientes que têm um problema de possível perda de visão, você indica que ele faça um acompanhamento psicológico? E aí entra o que? É o psicólogo ou o psiquiatra? Também perguntei para a Nath ontem. E aí, para qual que eu encaminho? Ela falou que não tem regra. Você pode ir em um, que aí vai avaliar a necessidade do outro, ou ir no psicólogo, que vai avaliar a necessidade de medicação. Então, não tem regra. De repente, você vai nos dois. Nos dois, E é difícil saber quando falar, mas geralmente eu crio uma intimidade com o paciente
E abordo, sim, sempre a necessidade de cuidar da mente. Porque a mente é tudo, né? Te leva para o céu ao inferno, né? Então, a gente precisa cuidar. E eu, muitas vezes, falo, sim, a necessidade do hobby, de alimentação. A gente sabe que a alimentação, o intestino, hoje em dia, tem até a parte do transplante fecal para curar o veite. Pera aí, ó, deu um nó na minha cabeça. Você vai ter que explicar esse negócio de transplante fecal. Então, eu encaminho muito paciente para o nutrólogo, porque ajuda muito a repor tudo e tentar o equilíbrio, né, fisiológico. E quando eu consigo essa intimidade, eu falo sim, da terapia. Ó, intervalo rapidão, volto na sequência ainda com a doutora Carol. Tem muito assunto pra gente abordar com ela aqui. Muito bem, de volta com o VIP, hoje aqui no estúdio, comigo, doutora Carol Marquesan, ela que é médica oftalmologista. No bloco anterior a gente finalizou ela falando de transplante fecal. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Aí no intervalo aqui ela falou assim, ó, faz o seguinte, depois você pesquisa no Google, é um negócio complicado e tal, mas existe. Se você não sabia, como eu, dá uma acessada no Google aí e pesquisa. Transplante fecal. Existe. Existe, inclusive, os bancos de fezes, né? Sim. É porque a gente sabe que o intestino é como se fosse um cérebro. E a gente se mata pela boca, real. Inclusive, uso inadequado de antibiótico muda todo o equilíbrio do intestino, que ali tem fungos, bactérias, vírus e várias coisas que a gente precisa manter o equilíbrio. Se a gente perder o equilíbrio, isso vai alterar, sim, na defesa do organismo. Então, tem uma doença e eu preciso reagir contra. No caso das uveites, que é uma doença que tem muito, muito caráter inflamatório. Então, sabe-se hoje que quando o paciente não está melhorando, esse reequilíbrio do intestino, da microbiota fecal, pode ajudar sim no tratamento das uveites, bem como várias outras doenças. Por isso que eu encaminho muitos pacientes para nutrólogo. Tá certo. Doutora, nós estamos agora no setembro, vocês Safira. chamam de setembro safira. Isso. E setembro amarelo também tem? O setembro amarelo é prevenção, a campanha contra o suicídio, né? Aham. E até fizemos a live ontem com a psiquiatra, a doutora Natália, pensando nisso, no setembro amarelo. Uhum. Né, o paciente ansioso não ficar calado, não sofra sozinho. E temos também na oftalmologia o Setembro Safira, que é uma campanha idealizada pela doutora Cláudia Del Claro, do sul do Brasil, que lançou essa campanha, agora está nacional, para conscientização do bom uso das lentes de contato. Então, use bem para usar sempre. Por quê? A gente sabe que a lente de contato de forma inadequada, pode prejudicar muito a córnea, pode gerar uma úlcera e até perder a visão. Então tem que ter muito cuidado. No uso. No uso da lente de contato, na escolha. A lente de contato ainda é um ato médico, para adaptar, para escolher a curvatura. Só que a gelatinosa é muito fácil a adaptação, então muitos compram por conta, pedem na internet, que não é o correto, não é o adequado, né? Porque se ela estiver muito apertada, vai machucando aos pouquinhos a córnea. Tem paciente que tem intolerância porque a gente cria como se fossem uns calos na pálpebra, a gente chama de papilas, que vai roçando na lente e vai machucando. Tem paciente que mesmo intolerante vai usando, porque não quer óculos, não enxerga sem óculos, enfim. Então, qual é o risco que a pessoa que é usuária de lente de contato de prejudicar a visão pelo mau uso? Por exemplo, a maioria das lentes de contato, elas são indicadas para um uso máximo diário de 8 horas. Algumas lentes com maior tecnologia podem ser usadas com até 16 horas de uso, no caso da lente da Bausch Lomb, que é a indústria americana que inventou, inclusive, as lentes de contato. Então, tem uma lente específica que pode ser usada por 16 horas. Mas tem gente que dorme com lente de contato. Vai na praia com lente de contato. Que não é ideal, né? Não é o correto a água com lente pelo risco de ameba, mas enfim. Então, tomar banho com lente de contato seria impróprio. É impróprio, mas muitos usam porque não enxergam. Então, a gente fala, tipo, natação. Usar um óculos de natação que realmente proteja para não ter contato com a ameba, porque a ameba é um perigo. Praia, para isso, Não é o ideal também, né? Praia, sauna, piscina, água, calor, local quente, então, né, morno, igual a sauna, né? O próprio banho.
diário? Não. Tira a lente? Não pode nem deixar a lente no banheiro, o estojinho da lente. Então tem que ter todo um cuidado de como usar a lente. A mais segura, a gente fala, é a diária, né? Abre, usou, joga fora, que é a mais segura. Mas é muito controverso, depende muito, igual você falou, da marca, das propriedades. Mas a gente sabe que a gente tem que respeitar o nosso olho. Sim. Começou a ficar vermelho, irritando, intolerante, tira. Deixa Troca respirar. a lente. Troca a lente. A maioria das lentes, a maioria não, vou falar de 3 marcas aqui. A Johnson diz que o uso das suas lentes é para 15 dias. Você tem que descartá-las com 15 dias ou com 30 dias no máximo, né? Depende... Johnson, a Bausch é 30 dias, o uso. Depende da marca, cada um tem uma troca também, programada. 30 dias. Álcool tem... só a Johnson que é 15 dias. Sim, a fabricante garante a qualidade da lente por esse período. Só que as pessoas acabam usando por muito mais tempo. Muito. Usa até parecer que tem areia no olho, não é assim que eles falam? É muito errado isso. Diferente da rígida. A rígida, que é uma lente geralmente anual, é muito mais segura, porque ela é menor, ela mexe mais no olho, tanto é que no começo o paciente estranha, nossa, parece que tá andando. Sim, ela mexe, você pisca, ela anda, só que aí troca o filme lacrimal. Então deixa a lágrima melhor, então oxigena mais a córnea. E essa sim dura mais tempo, geralmente anual, mas tem paciente que cuida tão bem que pode usar mais tempo. E tem a escleral também, né? A escleral é uma lente maior, que apoia na esclera, que tem paciente que abusa, porque ela é tão confortável, porque ela apoia na esclera, que você não sente, que o paciente usa e abusa. O que acontece? Falta oxigênio na córnea, porque ela aperta ali os vasos. Aí pode dar muito problema. Então, use bem para usar sempre. Acompanhe certinho, porque a catástrofe pode ser real. Irreversível. Você pode perder a visão por uma má utilização de uma lente de contato. Então, sim, o ideal é sempre você visitar um médico, né, sim, Carol? Com certeza. Sempre ter um acompanhamento médico. Carol, nós já temos há tempos uma incidência muito grande no aumento das crianças míopes, né, da miopia. Inclusive no Brasil hoje, até as crianças indígenas, mas que não existia índio míope, né? Começamos a ter as crianças, os índios míopes também. Sabe-se que a miopia é porque a criança não exercita a visão de longe, fica geralmente num ambiente fechado, espaço pequeno. Hoje a criança nasce, a primeira coisa que já enfia na frente dela é um tablet, um celular que ela fica grudada aqui. Então, com certeza, essa geração aí digital possivelmente vai ter muito míope. E a Covid agora, que obrigou a gente a ficar trancado em casa por bastante tempo, diz que aumentou demais, isso é real? É real. Infelizmente, teve essa globalização da miopia. Mas hoje em dia sabe-se que o pior é esse excesso do escuro, da luz artificial. Porque a luz natural, né, ambiente externo, estimula a produção da dopamina, que segura a progressão do globo ocular. E uma coisa que a gente tem feito muito é acompanhar, através de um exame chamado biometria, o comprimento axial. Porque hoje em dia tem alguns óculos, algumas lentes que seguram essa progressão. Seja lente de óculos, seja lente de contato. De contato. E outra coisa é... Na Roya é a Mile Smart. Isso. A gente vende lá, é uma lente vendida somente com prescrição médica. Se você chegar lá e falar, eu quero comprar uma lente daquela Mile Smart tal, para segurar a progressão de miopia, não pode. Tem que vir a receita, senão a própria indústria não fabrica a lente. E tem que falar que da Essilor é a Stellest. E as duas têm o mesmo efeito, o mesmo pensamento, mas não tem estudos que mostram que uma é melhor que a outra, enfim, não vou entrar nesse mérito. Ambas foram lançadas quase que praticamente juntas. Sim. E ambas vinham sendo testadas já há anos, há né? uns 6 anos já. Porque para lançar um produto desse não Sim. é igual fazer vacina, que você faz no ano, solta a vacina e fala, pode ir que é beleza. Sim. Diferente, eles vêm fazendo esse estudo há muito tempo. E tem também o uso da atropina, né, as gotinhas de atropina, mas sabe-se que é muito importante 2 horas por dia outdoor, brincando, jogando fora, para ter o estímulo do sol, para estimular a dopamina e segurar a progressão do globo ocular. Tira a criança do videogame, do celular, da TV. E própria Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma cronologia que de 0 a 2 anos não pode tela.
De 2 a 4 anos pode 1 hora de tela. Aí tem, não sei se 4 a 6, 2 horas, tem que olhar lá uma tabelinha. Mas quanto mais velho, vai aumentando aos poucos o tempo permitido na tela. O meu filho tem 4 anos e meio, então eu tenho certeza que nessa idade é 1 hora. Mas é difícil, né? Porque a gente, nessa correria, Seu criança... filho já fez exame nele? Sabe se ele tem Meu alguma filho, ele coisa? chega no consultório, mamãe, pinga colírio. Eu já ponho o greens no rosto dele, ele adora. Mas já fez exame? Ele não Já, não graças tem a miopia? Deus, não. É um pouquinho hipermétrope, que é normal nas crianças, né? Porque o olho é menor e vai crescendo e vai miopizando. Mas... Hoje, inclusive, você mandou teu guri pra beira do rio. É. Pescar, ela mandou o guri pescar. É bom. 4 anos. 4 anos e meio. 4 anos e meio. É bom que relaxa, porque é importante, gente, olhar para o infinito. O que é isso? Relaxar a musculatura. Então, hoje em dia, mais para os adultos, tem muita síndrome do computador. Então, nada mais é do que o excesso, né? Vai soltar pipa, né? Vai soltar pipa, brincar de bola. Agora, para síndrome do computador, tem a regrinha dos 20, 20, 20. A cada 20 minutinhos, para 20 segundos e olha para o nada, que seria 20 pés. Não é para olhar para o celular. Então, é sair do computador um pouco e olhar para o nada para relaxar a musculatura e dar um alívio e não ter aquele cansaço no final do dia. 20 pés é a distância que você É, fala. que seriam 6 metros, Por seria isso que infinito. fala que quem tem uma visão perfeita tem visão 20-20. Tem visão 20/20. É isso? É isso, porque tem uma tabela de Snellen, né, que tem todo uma distância. Naquela distância você tem que ler um logotipo de um certo tamanho, que seria 20/20 a 6 metros, né, ou 20 pés. Agora, o sonho de todo míope que tem principalmente um grau alto, né, é fazer cirurgia refrativa, cirurgia a laser. Mas não é todo míope que pode fazer. Sim. Tem a questão de espessura de córnea, como é que funciona isso? Isso, a gente faz um exame, uma tomografia de córnea. Eu amo o Pentacam, que mostra vários dados. Eu sou muito conservadora, eu mais contraindico do que indico. Por quê? Se o paciente tem uma predisposição a ter algum problema na córnea, tipo ceratocone, e eu opero, aí que vai piorar mesmo, aí que vai começar essa doença de ceratocone. Agora, se ele tem uma córnea regular, bonitinha, já estabilizou, tá numa idade aceitável e com uma espessura boa, porque o laser ele consome a córnea, né? Ele consome um pouco da córnea para dar uma visão bacana sem grau. Doutora, eu vou ficar sem óculos? Nem sempre. Então, pode ser quiser e pode, mas não para sempre, porque nós somos dinâmicos. Com o tempo vai ter a catarata ao redor dos 40 anos, a presbiopia ao redor dos 40 anos. Mas existe a ilusão. Eu que sou do mercado óptico, eu sei disso. O quê? Existe a ilusão de que, você vai operar, você não vai precisar nunca mais usar óculos. Então, eu sou muito sincera com o paciente. É fake news isso. Ele pode ficar sem óculos por um tempo. Período. Por um período. Por exemplo, se eu opero um paciente com 20 anos, está estável, está tudo bem, eu operei com 20 anos. Pode ser que ele fique sem óculos Até os 45. Não, porque com 40, se ele era míope, ele vai estar, às vezes, até um pouquinho hipermétrope, às vezes, depende. E pode ser que ele precise, dependendo do trabalho, um advogado que precisa ficar lendo muito, ele vai ser mais, né, necessitar mais desse grau de perto. Então, ele vai precisar de grau. Agora, se o paciente está com 40 anos e quer operar, é uma conversa muito importante que a gente tem que ter, porque logo vai ter catarata. Então, hoje em dia, está fazendo muito catarata mais precoce para tentar tirar os óculos. E é incrível, esse mercado das lentes intraoculares é igual a marca de carro. Tem muitas opções. Tem alguma perfeita? Não. Perfeito seria o dinâmico. É o músculo do olho que contrai e relaxa para colocar a imagem para longe e para perto. Até Então, hoje... os músculos ciliares, eles fazem isso aqui, ó. É isso aí. Eles fecham e abrem, fecham e abrem. É igual o zoom da câmera. É como se fosse a câmera, o zoom da câmera, do celular, que você abre e fecha o dedo ali, ele vai e volta. O músculo faz isso aqui. Com o tempo, ele vai enrijecendo, Sim. ele perde esse poder de fazer o movimento e você não consegue mais focar para perto, para longe e para perto. Que é meu caso, eu tenho hipermetropia e presbiopia. Então, até os 43 anos eu não usei óculos para nada. A partir dos 43 anos veio a presbiopia. Porque ele tem um braço comprido. Se fosse mais curto, ia precisar antes. Sim. Incrível isso. Incrível. E além da miopia, nós temos o hipermétrope, Sim. nós temos o astigmata, né? Sim. E tem a presbiopia. Sim. Aí eu, às vezes, faço óculos para pessoas que estão sofrendo há tempos e nem sabe que tinha um grau. Eu fiz um óculos esse dia com uma sobrinha minha e ela, depois que colocou o óculos, astigmatismo, um pouquinho de hipermetropia, 0,50 de hipermetropia e 1,75 de astigmatismo.
Nossa, A hora que ela desfoca tudo. colocou o óculos, assim, olhou pra cara do pai, ela falou, pai, eu não sabia que você tinha tanta ruga assim. Viu ele com nitidez. Viu tudo. Ela não viu o mundo nítido, né? Ela viu o mundo todo embaçado. Sim, E às vezes nem gera percebeu. 2 focos. Eu falei, mas você não notava que você tinha um problema? Ela falou assim, eu achei que era assim. Nossa. Pessoas que às vezes também atendo que falam assim, que descobriu que tinha um problema quando foi tirar a carteira de habilitação. Muito comum. No teste do Detran, nunca, 18 anos de idade, nunca tinha ido no oftalmologista. Nossa. Isso é importante falar que toda criança nasceu, tem que fazer o teste do olhinho, o ideal é olhar com 6 meses, que é quando a retina está formada, e depois toda vez, uma vez por ano. Por quê? Se tem algum grau e não estimula com os óculos, o cérebro não vai ficar estimulado. E tem um tempo. Até os 7, 8 anos, o cérebro ainda consegue ser estimulado. Passou esse tempo, não usou óculos, não estimulou, a criança vai ter uma baixa de visão. Não vou falar para sempre, porque hoje em dia tem alguns softwares, até a dopamina oral está sendo usada agora. A medicina, né, a ciência vai descobrindo novas coisas, mas... Resumindo o que ela está dizendo aqui, pessoal, o teu filho pode ficar com uma visão, por exemplo, monocular. Ele pode ter um grau 1 no olho, você não trata, não resolve, não usa o óculos, e com o tempo o cérebro entende que ele não tem utilidade. Tudo que não tem utilidade, o que o cérebro faz? Descarta. Então ele vai parar de funcionar. Então você vai ter uma visão monocular. Isso é muito comum quando tem alguma cicatriz na mácula, né? Mas pode ter também a ambliopia nos 2 olhos. A ambliopia é quando tem uma baixa de visão sem causa nenhuma, que é muito comum nesse paciente que precisava usar óculos. A mácula é aquele orifíciozinho que fica lá no fundo do olho, junto da retina, que recebe essa imagem invertida, joga para o nervo óptico, que quando você olha para a imagem, o cérebro aqui, ele chega na mácula, a imagem chega invertida, né? Gente, é oftalmologista, olha isso. Ela chega invertida. Aí quando ela passa para o nervo óptico, chega no cérebro, o cérebro que desinverte a imagem. É, perfeito. É assim? É isso. A mácula é o coração do olho. Se tiver um problema na mácula, Dá a pra probabilidade resolver. Não. de ficar cego Vamos pensar, Hã? atitude mental positiva. Mas dá para resolver hoje, bastante. Com muita fé em Deus, indo no médico especialista na área. Hoje a gente vê muito também as pessoas resistentes, né? Ainda ao uso do óculos. Só que o mundo hoje, o óculos virou É um acessório. um acessório de moda. Eu acho que hoje as crianças querem usar igual aparelho. Você pega 30, 40 anos atrás, o óculos você não tinha muitas opções. As lentes eram grossas. Sim. E eram de vidro, né? De cristal, Sim. pesadas. Hoje você tem materiais de resina. Sim. Que você, dependendo do material que você usa, tem 1.50, 1.53, 1.59, 1.60, 1.67, 1.74. Quanto maior esse índice, no caso do míope, por exemplo, vai ficar mais fina as bordas, mais fina e mais leve. O grau negativo, as pessoas não sabem disso. O fundo de garrafa. Eu vou falar porque eu vejo pessoas que usam óculos por 20 anos e às vezes falam assim, nunca me explicaram sobre isso. Quem tem grau negativo, que é o míope e o astigmata, as lentes para correção da miopia e do astigmatismo, ela tem o centro fino e a borda grossa, vai engrossando. A lente vem num círculo assim, a borda é grossa. Então quando você vai escolher um óculos, se você escolhe um óculos grande, você vai ter uma borda grossa naquele óculos, né? Então para o míope, quanto menor for a armação escolhida, menos borda ele vai ter. A não ser que você invista no material mais caro, que é aquele índice. material, o índice mais alto, que é 1.74, para disfarçar, reduzir a espessura dessa da borda, né? Perfeito. E o hipermétrope é o contrário, ele tem centro espesso, mais grosso, e a borda vai afinando. Quanto maior o tamanho da armação, mais fina fica a borda dessa lente. Muita gente não sabe disso. Sim. E a base, né? Eu tenho uma coisa hoje que é muito divulgada, difundida, que é os tratamentos para a luz azul. Sim. Né? Eu adoro. Muito Adoro utilizado, muito prescrito pelos médicos. A gente vende bastante o que é o melhor Control. hoje, que é o Blue Control da Roya. Tem 3 anos de garantia, esse antirreflexo, pra você ter uma ideia. E ele protege da luz azul, mas ele não filtra 100% dessa luz azul, que é uma radiação que ele tem um nome técnico, Sim. que eu não sei te falar agora o nome técnico dessa radiação. Que parte dessa radiação, ela é benéfica,
você precisa receber essa radiação. Tanto é que você falou que a criança tem que olhar para o horizonte. Tem que estimular, né? Ter a luz solar, enfim. Mas hoje com as lâmpadas, os computadores, tablets, celular, essa radiação excessiva vem prejudicando. É péssimo. E ajuda, viu, pessoal? Tem uma secretária que ela fica o dia inteiro no computador, né? Minha assistente financeira. E chegava no final do dia, ela reclamava, estava com o olho vermelho, cansaço visual. Ela falava, tem grau, tem que ir no médico. Foi no médico, foi lá, 20/20, não tem nada. Aí fizemos para ela uma lente 100 grau, só com tratamento antirreflexo Blue Control. Acabou o cansaço visual, o olho vermelho, a dor de cabeça. Inclusive, dor de cabeça é uma coisa que acontece muito com astigmata, né? Sim. Se você tem criança em casa e ela reclama de dor de cabeça, corre para o oftalmologista. Sim, tem várias causas. Desde da síndrome do computador, ou a astenopia, né? Que o paciente fica muito tempo, ele começa a fazer um espasmo de acomodação, fica muito tempo. Então, a gente às vezes tem até que usar aquele colírio que dilata na consulta. Tem paciente que tem que usar em casa, à noite, para relaxar a musculatura. E tem que descartar outras causas, né? Até lesões intracerebrais que podem gerar dor de cabeça. Então, passa no oftalmo, se não for nada oftalmológico, tem que ver outras causas neurológicas ou sinusite, né? No otorrino, enfim, tem que investigar sempre. Então, mas geralmente a última coisa que os pais fazem É levar no oftalmo. é levar a criança no oftalmo. Leva no neurologista, esquece que pode ser. Na grande maioria dos casos é astigmatismo. E aí a pessoa fica lá forçando, o que você falou, cada 20 minutos tem que parar. Quanto tempo? Pouquinho. A regra é 20, 20, 20. 20 minutos, para 20 segundos, olhando para o infinito. A gente não faz 20, isso, 20, né? 20. Para, vai e enxerga para o infinito. É raro alguém contar, igual piscar 17 vezes por minuto. Um finado professor nosso fez um aparelhinho que piscava para pôr no computador. Porque você não lembra, mas aí o aparelhinho piscou, você pisca. Pisca junto. Kleber Godinho, que faleceu já. Mas não usa, eu pelo menos nunca vi alguém usando. É muita foi teu loucura, professor. né? Sim. Na tua época de faculdade, qual é aquele professor que você não esqueceu? Até hoje você... Nossa, vários. Você pega um caso, um paciente, um negócio difícil lá, um caso que você tá... E você vem sempre aquele professor. Professora Denise Dota, que é endocrinologista. Denise Dota. A Beck Dota. Ela é incrível. Tive contato mais recente agora de novo, a pediatra, a doutora Sandra Monteiro, que hoje cuida do meu filho também. Ai, várias professoras. Começo a falar, começo a lembrar de várias. Oftalmo, doutor Procópio, Zé Procópio. Da Clínica Visão. Okay. Tem vários professores incríveis que ajudaram muito, né? Tem muitos. Cada um de um jeito, cada um dando um insight diferente. Carol, eu sei que lá no teu consultório você tem acho que é um Spa de olho spa seco. de olho seco. Sim. Que eu tô para ir lá, faz hora que eu falei para você que eu vou lá, porque eu tenho esse problema de olho seco, que inclusive todo mundo que faz, eu fiz cirurgia de LASIK aqui nesse olho direito. O LASIK corta o nervo, né? Uns 8, e eu sei que eu fiquei com o olho seco do olho direito, meu olho seco, o médico fez teste aqui, disse que não para 2 segundos. A lágrima, né? Meu olho. Então assim, até aqui, ó, eu vivo com o colírio constantemente, eu tenho que pingar esse colírio aqui, é um Iabac, que é um colírio sem conservante. Excelente. Que esse é o tipo de colírio que a pessoa pode usar diariamente, todo dia. Outros tipos de colírio pode até prejudicar se ela usar muito. Sim, pode ser tóxico, né? Então, o olho seco é incrível, a gente tem que descobrir qual que é a causa. Tem o aquoso, que é problema da produção da água, da lágrima, e tem o evaporativo, que é mais comum, que é 80%, que é devido àquela gordurinha que a gente falou, lembra? A gordurinha que é produzida, que é normal. Então, tem que ver a causa para saber como tratar. Uma pessoa que nunca teve problema, por exemplo, aí tá em Cuiabá, aquela baixa umidade relativa do ar, estamos lá em 12%. Isso dá o olho seco também, não dá? Sim, é muito desconfortável. E a pessoa pisca pouco. Sim, aí tem que fazer todas as medidas ambientais. Piscar mais, beber mais água, cuidar da alimentação, usar o lubrificante, né? E ver se tem alguma causa secundária. Por exemplo, a gente não comentou, mas algumas causas reumatológicas, tipo síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren. Que tem boca seca. O Sjögren pode ser primário ou secundário. Você falou boca seca. O Sjögren pode ser devido a alguma relacionado com artrite reumatoide ou sem outras doenças associadas. Que tem que usar uma medicação, às vezes até oral, para melhorar o olho seco.
porque às vezes tem boca seca, olho seco, tudo junto. Agora, o mais comum, 80% é evaporativo. Você falando do spa do olho seco, a gente tem um aparelhinho chamado iLux, que ele derrete a gordura e faz a expressão. Porque só a compressa morna, a gente não consegue chegar a uma temperatura muito alta. E não é tão efetivo. Então, ele acopla na pálpebra, a gente faz inferior, superior, faz em todas as pálpebras. E é rápido, assim, até 12 minutinhos no consultório, vida normal depois, e uma vez por ano. Então, é excelente. Eu fiz em mim, eu mesma em mim. Ajuda muito. E é bom para quem tem aqueles casos de ordelos, de hipersol, de repetição. É excelente. Também ajuda. Muito, porque você vai tirar aquele excesso da gordura, né? Mas eu que tenho olho seco, por exemplo, eu tenho que ir lá no spa uma vez por mês? Não, uma vez por ano. Por ano? Assim, a avaliação, a gente vai descobrir que nível que tá. Porque tem uma escadinha, né? O olho seco leve, moderado, grave. Então, a gente tem que avaliar e descobrir como que tá seu olho seco. Não é grave, é gravíssimo. Então, aí tem várias coisas. Eu começo do básico. Tá fazendo a limpeza dos cílios, usando lubrificante, aí a gente sobe. Às vezes tem que usar... Disso. Então, Só pingando colírio. não adianta querer usar já imunossupressor para tratar uma coisa que às vezes melhora com uma coisa básica. Então, eu sempre começo do básico. Aí, e detalhe, tem que aderir ao tratamento. Não adianta, chego lá, passo um colírio e não vai usar, não vai melhorar. Ou usa um dia, 2 dias. Né? Agora, tem que ter esse compromisso em melhorar, igual fazer atividade, tudo na vida, né? E o spa, o iLux em si, é uma vez por ano. Às vezes a gente faz um pouquinho antes, tipo 10 meses, de acordo com o caso. E paciente que vai operar, igual você operou LASIK, tem que ter muito cuidado, porque se já tem olho seco antes, espera, trata, melhora a superfície, porque a cirurgia refrativa, a cirurgia de catarata, o transplante, tudo vai piorar o olho seco. Geralmente melhora com 6 meses depois, só que nem sempre. E isso, a cirurgia pode ter ficado linda. A cirurgia de catarata, às vezes, ficou perfeita e o paciente, doutora, tá arranhando aqui em cima. Porque, às vezes, o jeito de fazer incisão gera esse olho seco. Então, tem que tratar bem o olho seco. E hoje tem várias técnicas, né? Vários estudos falando, desde incisão para entrar no olho, que antes a gente fazia mais triplanar, hoje a gente faz mais só em 2... Enfim, isso é muito do médico também. Mas a gente tem que pensar em tudo antes de operar. A catarata, por exemplo, quando você opera, você faz um furo lateral no globo? Cada um faz de um jeito, né? É igual fazer bolo. A catarata, hoje em dia a gente faz por incisão muito pequenininha. Eu geralmente entro às 10 e às 2 horas. É como se você abrir lata de leite condensado. Então você tira a tampinha e pensando numa cebola, né? Você tira a tampinha e aí você vai tirar o recheio. A casca de trás, a posterior, serve de suporte para a lente. A gente vai implantar uma lente que é compatível para poder dar o grau, né? Mas primeiro você tem que sugar... Suga o recheio. Sugo o cristalino. Que a gente chama de faco... Que é a lente natural da gente. Isso, que é uma lente que tem ali uns 20 graus, umas 20, 24 dioptrias. Então, a gente aspira, quebra ali o núcleo, depende da dureza, né? Quanto mais duro, mais complexo é a cirurgia. Por isso que não é legal esperar muito, muito, muito. Porque quanto mais dura, pretinha a catarata, mais complexo. Mais energia eu preciso de ultrassom. Então, eu vou tirar ali, vou implantar a lente e geralmente a gente nem dá ponto. A não ser paciente que tem... Já enxerga no mesmo dia? No mesmo dia, nem sempre. O paciente tem casos, quanto muito duro a catarata, precisa de muito ultrassom, ele inflama a córnea. Fica um pouquinho nevoado, embaçado. Então, no outro dia, geralmente já restaura a visão. Se é muito, muito duro, pode ser que demore 2, 3 dias. Tem paciente que às vezes até uma semana. Tem senhorzinho assim que chega 90 anos, 95 anos, aquela catarata pedra. Tem casos que a gente tem até que abrir, que é pétreo. Podia ter operado com 75, 80. Mas tem muita gente que não tem acesso, né? Mas isso é raro ter que abrir. Mas o SUS hoje faz. Faz. Nossa, o SUS tá muito bom nessa parte de catarata. Melhorou muito, né, o acesso. Então é raro ter que abrir para fazer essa extracapsular. Hoje em dia só intracapsular, intracapsular que a gente fala, na verdade... É que a catarata, só para quem está em casa entender, ela começa nas bordas e vai crescendo para o centro, é isso? Isso, ela começa lá na borda e vai fazendo esse mas eu falei intracapsular que fazia há muitos anos, na época do meu pai, que era FIC, que pegava um crio, tirava tudo.
né? Hoje em dia, graças a Deus, não tem mais isso. A gente Suga, como se fosse uma lipoaspiração. Isso, mas destruía cânula tudo. de lipo, mais ou menos. Dava uma clareza, só que destruía outras estruturas. Porque imagina Entra você no puxar. YouTube aí que tem lá, cirurgia de catarata, você vai ver fazer. Mas a faco, que é o que a gente faz hoje. A facoemulsificação, com toda a técnica moderna para preservar as estruturas e você ter uma restauração visual. Aí é colocado uma lente intraocular. Essa lente intraocular, ela pode ser uma lente hoje, inclusive, trifocal. Sim, de foco estendido, trifocal, tórica. Hoje em dia tá incrível esse arsenal de lente intraocular. Que bom. Doutora, tem mais algo que nós deixamos de falar que você queira passar para quem está em casa, ligado à Eu acho que oftalmologia? a mensagem que tem que ficar é encarar os olhos como um dos principais sentidos, né? E a gente precisa cuidar. Então, não entregue seus olhos a qualquer pessoa ou não deixe de cuidar. Por quê? Se você tem alguma alteração em casa, alguma doença na família, seja glaucoma, seja degeneração da mácula ou ceratocone, leve seu filho, vá procurar você também, se cuide, porque muita coisa a gente pode prevenir. E muita coisa, depois que aconteceu, não dá pra voltar. Então, a gente tem que começar hoje. Ó, e depois que você foi no oftalmologista e pegou tua receita, aí o negócio já é comigo. Aí você vai para minhas óticas ou fala comigo. Doutor, eu adoro atender. Inclusive, esses dias eu atendi um cliente. Eu vou até o cliente, já tem empresários que são super ocupados. Isso é incrível. Super ocupados e não tem tempo e eu vou atendê-los pessoalmente. E assim, a satisfação também que eu tenho quando entrego produto acabado e a pessoa está lá enxergando perfeitamente Isso é muito a bom, qualidade de vida que ele passa a ter, né? Com aquele Conforto, né? conforto, com aquele produto, é assim, impagável. Eu adoro. Eu digo assim que eu prefiro mais atender uma pessoa para fazer um óculos do que gravar um programa de televisão. Te juro por Deus. Eu tenho prazer em atender uma pessoa que é usuária principalmente de multifocal, como eu sou usuário de multifocal. Que é muito difícil, então, né, gente? Como eu sou usuário de multifocal, eu tenho assim uma experiência muito grande para fazer, para regular, para ajustar óculos. Meus amigos, vira e mexe, eu estou fazendo ajuste. Eu não posso ver um óculos sujo que eu já pego a pessoa e vou lavar o óculos. Ó, óculos você lava embaixo da torneira, com detergente neutro de preferência. Se não tiver o neutro, pode ser qualquer um outro. Lava, passa embaixo da água, lava seus dedos primeiro, pinga o detergente, esfrega os dedos suavemente na lente, com um movimento circular, baixo da água, depois papel toalha de cozinha ou papel higiênico. Faça isso todo dia no seu óculos, você vai ter óculos por muito tempo. Tem gente que acha caro o óculos, doutor. Tem gente que acha... Sabe o que eu falo para a mulherada? Por exemplo, você faz unha, não faz? Quanto você paga para fazer a unha, doutora? Fala para mim. Tá caro, depende. Quanto? A gente faz, 70, né? 80, depende. 100? Quanto você paga? Hoje eu já desisti daquela de gel, mas aquela fibra gel é um absurdo. Não, você faz toda semana. Quanto custa? 70? Acho Por que aí. menos, né? Vamos Só a mão. 70 vezes 4 semanas. Quem faz 280 por semana, vezes 24, que é o tempo que a pessoa usa um óculos mais ou menos. 6.720 gastos para fazer a unha. Aí a pessoa vai gastar em 2 anos, né? Aí a pessoa vai gastar, por exemplo, 2.000 num óculos de qualidade, ela acha caro. 2.000, você gasta 6.000 com sua unha, para pintar a unha. Nossa, aí começa eu não tinha a mudar. feito essa conta, meu Deus. É verdade. Mas olha, e se eu colocar a escova que você faz no cabelo também, você vai assustar. Não, a escova é mais cara. Agora, eu não sou muito de fazer escova, eu me viro, o meu cabelo, graças a Deus, eu nem seco. Eu sou meio índia, assim, ele já seca natural e fica legal. Mas hoje você foi no salão. Hoje eu fui porque, vim aqui. Agora, eu morei um ano nos Estados Unidos e lá é absurdamente caro, tipo $100. Lá eu lembro o valor, porque eu não fiz. Então, lá me virava, eu mesma borrava a unha, né, porque não dá. Mas, e lá R$500 fazer a unha. Imagina! E lá é muito comum mulher nem fazer, não se cuida tanto igual a gente aqui no Brasil. Então, eu lembro que eu que fazia. Dá mais trabalho. Certo. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, foi incrível o bate-papo. Obrigado. E se tiverem alguma dúvida, quiser mandar no Instagram ou e-mail, fiquem à vontade. Não falei onde que é teu consultório. Agora eu tô num novo espaço. Fica na Clínica Nossa Senhora das Graças, no anexo, no primeiro andar. Vai ser um prazer receber vocês. Bom, o endereço está aí na tua tela, fica ali no Jardim Cuiabá, né? Isso. Pertinho do Hospital Jardim Cuiabá. Isso. Visita a doutora Carol e se tiver olho seco, vai lá pro Spa do Olho Seco, lá da Clínica Marquesan, assim que chama? Isso. Tá bom. Obrigado pela sua companhia, paciência e audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Até.